É incrível como tudo no corpo está interconectado. Sistemas altamente complexos, como o sistema digestivo e o sistema nervoso, se comunicam e se influenciam de diferentes formas. A saúde muscular pode afetar a saúde mental. A saúde intestinal tem impacto na saúde muscular e cerebral e vice-versa. A ciência cada vez mais desvenda e estuda essas conexões. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre a conexão músculo, intestino e cérebro. Um ótimo exemplo de como a saúde intestinal pode afetar a musculatura é o papel das bactérias que fazem parte da nossa microbiota intestinal. Uma população de bactérias desequilibrada gera subprodutos que levam a um estado inflamatório sistêmico, e essa inflamação dificulta o anabolismo, ou seja, a construção de massa muscular, e pode facilitar o catabolismo, a perda dessa massa muscular. Além disso, uma microbiota saudável facilita a absorção de nutrientes essenciais para a saúde muscular e produz ácidos graxos de cadeia curta, que também podem contribuir para a saúde dos músculos. Por outro lado, músculos ativos geram uma cascata de efeitos fisiológicos que impactam positivamente o fígado, o coração, o cérebro e os intestinos. Com a contração muscular durante o exercício, diferentes tipos de moléculas, chamadas em seu conjunto de exercinas, são produzidas. Dentre elas, temos substâncias com ação anti-inflamatória, beneficiando todo o organismo e também que impactam positivamente na microbiota e saúde intestinal. A importância, então, da atividade física e da musculatura ganha ainda mais relevância conforme a idade avança, quando existe a tendência, então, à perda de músculo. Manter a massa muscular é fundamental para a qualidade de vida como um todo. E esse eixo músculo-cérebro é um dos aspectos bastante importantes para preservar e melhorar a saúde cerebral e cognitiva. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Pois é, ela é profissional de educação física, ela é nutricionista, ela é atleta de CrossFit e mentora em nutrição esportiva de excelência, autora de diversos livros em nutrição clínica e esportiva funcional. É nossa amiga e a gente adora receber, Andréa Naves. Super! Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Andréa. Oi, meninas, que prazer estar aqui falando desse tema com vocês. Eu adoro participar desse podcast, vocês sabem disso. E ainda um tema tão relevante, tão importante. Essa introdução que vocês fizeram aí foi tão maravilhosa que eu falei, meu Deus, tem tanta coisa para falar, será que vai dar em uma hora? Que coisa legal, que coisa legal. Obrigada pelo convite novamente para falar de um tema tão gostoso, tão importante, tão relevante. Que bom você aqui de novo com a gente. Sempre muito gostoso o nosso bate-papo, né? E para começar, eu queria até fazer uma reflexão, André, que cada vez mais, né, os profissionais de saúde estão se especializando aí em uma determinada área, por exemplo, em saúde cerebral ou saúde intestinal. Só que, cada vez mais, a ciência nos revela que existe essa conexão entre diferentes áreas de estudo, mostrando que para cuidar, né, de um tecido específico, seja o intestino ou seja o cérebro, é preciso cuidar do outro também, né? E quando falamos de músculo, quais seriam os principais eixos estudados para essa saúde muscular? Nossa, Lê, que importante isso que você está falando, porque, infelizmente, né, as pessoas têm uma tendência a segmentar, muitas vezes, a área de estudo, né? Se a gente pensar, por exemplo, na minha área de estudo, que é a nutrição esportiva, e eu ficar focada só na questão das dietas para performance, ou ficar focada somente na suplementação, eu vou com certeza estar muito atrás do que eu posso oferecer de benefício para os meus pacientes que se exercitam e que não buscam só performance, mas buscam qualidade de vida, longevidade e que buscam aí envelhecer com saúde, né? A gente sabe que esse tripé, nutrição, exercício, né, e manejo do estresse, ele é muito importante para que a gente consiga garantir essa longevidade saudável. Então, o exercício está dentro de um contexto que não é só performance esportiva, que ele está muito envolvido com a longevidade, e a gente já falou isso aqui várias vezes, né?
E aí essa coisa da especialização, imagina se eu fosse uma nutricionista esportiva que só ficasse focada na questão da performance. Eu estaria perdendo, então, a oportunidade de estudar eixos como o intestino, o cérebro, o pâncreas, o fígado, né? E o tanto de conexão que isso tem com a saúde muscular. Então, eu entendo que a gente precisa olhar o paciente, e essa é a minha visão, sempre foi dentro da nutrição, de uma maneira integrativa, né? Os órgãos todos se comunicam, e quando a gente está vendo um determinado sinal e sintoma num paciente, alguma coisa está acontecendo em outro lugar que não é aquele tecido-alvo, que pode estar desequilibrando a saúde desse paciente. Então, quando eu penso, por exemplo, a Rô falou na introdução, na questão da perda de massa muscular associada a uma microbiota que não está saudável. Ou seja, a perda de massa muscular associada ao envelhecimento, que é a sarcopenia associada ao envelhecimento, ela não está só associada à falta de atividade física. É claro que esse é o principal fator, né? Porque a gente só ganha músculo se fizer exercício. Mas existe um fator importante nesse processo de envelhecimento, que é o envelhecimento do microbioma. E aí, a quantidade de bactérias e o perfil de bactérias desse microbioma gera um quadro que nós chamamos de resistência anabólica, ou seja, a dificuldade não só de digerir e assimilar essas proteínas ingeridas pela dieta, mas também de síntese proteica, que também está associado ao processo de envelhecimento. Então, assim, não é só o envelhecimento, não é só o exercício, tem o intestino, né? Então, a gente entende, e hoje, Ale, não tem como a gente pensar em nutrição se a gente não pensar de uma forma integrada do nosso paciente. Porque senão a gente vai cair naquela medicina, naquela nutrição tradicional que trata o paciente por compartimento. Então, esses eixos que são estudados, né? Então, por exemplo, eixo intestino-tireoide, eixo intestino-músculo, eixo intestino, né? O intestino, que é o nosso, falo que é o nosso segundo órgão mais importante depois do cérebro, né? Ele tem uma conexão com o nosso corpo em todo, com todos os nossos eixos. E a saúde muscular vem ganhando esse papel também. A gente tem visto que o músculo não é só um estocador de energia, um estocador de glicogênio, ou de gordura, ou de ATP. O músculo é um grande sinalizador, um órgão endócrino, que produz uma grande quantidade de sinalizadores que vão conversando com todos os nossos sistemas orgânicos. E uma das principais moléculas identificadas hoje é justamente o que você falou, as exercinas. Então, esse músculo se conecta com todo o nosso organismo através dessas substâncias. Eu amo esse nome. Na verdade, o nome é miocinas, né? Que são as substâncias produzidas pelo músculo. Mas a gente dá o nome de exercinas porque são as substâncias produzidas a partir da prática do exercício. Então, essas substâncias sinalizadoras, elas vão trazer saúde muscular também, mas vão trazer saúde cerebral, saúde metabólica, saúde do tecido adiposo, saúde do pâncreas, do fígado, enfim, do próprio intestino. Então, a gente tem essas moléculas hoje muito estudadas. E, Ale, eu acabei de voltar do congresso do Colégio Americano de Medicina. Eu vi que você estava lá, demais. Eu estava lá. E eu tive o prazer enorme de assistir a aula do Dr. Emer Mayer, que é o cara que descobriu a conexão intestino-cérebro, né? Ele mora na Califórnia, ele é da Universidade da Califórnia, da UCLA, e ele descobriu, ele tem um livro chamado Mind and Gut Connection, né? Ele tem esse livro que ele descobriu esse eixo. E ele deu uma aula no American College justamente sobre o efeito do exercício na microbiota. E foi uma aula fenomenal. Incrível. Imagina essa que bom que a gente está com você aqui hoje. Pois é. Atualiza a gente, vamos lá. Vamos lá. E ele deu uma aula fenomenal, mostrando que os diferentes tipos de exercício têm impactos diferentes na microbiota intestinal. Só que ele estuda também a rebiboca da parafuseta, né, gente? Porque ele estuda, inclusive, quais as bactérias. Então, ele dá uma listinha das bactérias que são produzidas em maior quantidade com determinados tipos de exercício. Então, assim, ele não trabalha muito, ele é muito pesquisador, né? Ele não trabalha na modulação e não tem esse olhar que a gente tem, assim, de modulação nutricional, tudo. Ele trabalha nas bactérias. E quando essas bactérias produzidas pelo intestino, elas melhoram ou pioram com a prática de exercício físico. E claro que a maior delas, né, a mais estudada, e ele também descobriu, é a Akkermansia, que é uma bactéria produzida no intestino. O primeiro estudo de rugby que tentou verificar o que mudava, né, entre um grupo controle e os atletas de rugby trouxe justamente essa separação, né? Exatamente. Então, assim, o exercício físico aumenta muito essa bactéria que está associada com longevidade. Então, ou seja, aquilo que eu pratico no meu músculo faz com que eu tenha impacto na minha saúde intestinal, que garante a minha saúde para sempre, vamos dizer assim, né? Até eu morrer. Então, olha o quanto é importante esse estudo do exercício com a microbiota, né? E eu sugiro quem estiver, de repente, estudando, que quiser estudar um pouco mais aprofundado e tiver esse apelo mais técnico, procure os livros do Dr. Emer Mayer, porque ele é maravilhoso, assim. E o privilégio de poder assisti-lo dando uma aula foi, assim, maravilhoso. Eu falo em muitos casos que a gente está ou palestrando, ou estudando, ou discutindo, né, casos, se
o profissional não sabe por onde começar, começa por intestino que vai dar tudo Intestino. certo. Ele Vai vai dar aprender tudo um monte de certo. coisa. Com certeza, com Porque certeza. realmente existe, né, esse impacto, né, e a gente está trazendo aqui essa conexão, né, do músculo e intestino, e você trouxe, na verdade. A gente começa com o intestino, e se esse indivíduo ainda fizer exercício, ele vai tendo um benefício ainda maior nesse intestino. E não tem nada a ver com nutrição, né? Então, se a gente pensar em exercício físico, faça atividade física, né? Claro que a intensidade moderada ela é a mais interessante quando a gente pensa em longevidade. Os atletas de alta performance, se a gente pensar no sedentário, os extremos são ruins. É sempre importante Sim. o meio termo, né? Era essa a minha pergunta, porque eu ia te perguntar justamente como que o intestino pode ser negativamente afetado com a Pelo prática de exercício de alta atividade física, intensidade. né, pelo exercício físico. E É, aí o exercício de alta intensidade. Existe o uma exercício. diferença, né? Sim, assim, o atleta treinar em estado em competição, para competição, o atleta que treina com grande volume, intensidade de treino, ele tem um prejuízo na função intestinal, é o contrário. Assim como tem o sedentário. Ele tem alteração da permeabilidade desse intestino, causada pelo impacto do exercício, que diminui a oferta de oxigênio para o intestino. Então, ele pratica exercício em grande volume, em grande intensidade. Isso danifica lá os araminhos do nosso intestino, que eu falo que são os araminhos que prendem as velocidades, né? Que são as zonulinas. Altera a permeabilidade. Alterou a permeabilidade, você tem uma desconexão desse intestino na absorção dos nutrientes e você tem um prejuízo na população de bactérias, porque você tem um dano desse epitélio intestinal. Então eu perco essa barreira de proteção, né, do muco de proteção, dano no epitélio intestinal, e eu fico com o intestino totalmente permeável em desbiose. Então, os extremos são ruins, sempre. Né? Então, o atleta, por exemplo, eu trabalho muito com atleta de alta performance, eu tenho que o tempo inteiro pensar em modulação intestinal. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque o próprio exercício, que é aquilo que ele vive, danifica a função intestinal. Então eu É isso que preciso eu ter ia te educação fazer para essa isso. pergunta, sabe, Déia? Porque é aquela coisa, existem esses indivíduos que estão ali nesse grupo, fazem parte desse grupo de atletas de alta performance. E como seria esse cuidado tão diferenciado aí com essa saúde intestinal? Como seria essa intervenção? Porque é aquela coisa, ele não vai parar de treinar, ele é um profissional, ele está se dedicado a isso. Como que a nutrição auxiliaria neste caso, por exemplo? E só te completando, Leita, tem um outro problema, porque além do exercício, se tem um consumo muito grande de suplemento. Então, por exemplo, se eu pensar num atleta de triatlo, por exemplo, ele tem um consumo de carboidrato, às vezes, numa prova de triatlo, de 100 a 120 gramas de carboidrato por hora, que é carboidrato simples. Então, não é que o suplemento é ruim, ele precisa do suplemento para performar, porque como é que eu vou colocar batata para ele comer, né, numa hora da bike? Então, até teve, de novo, uma palestra também na American College que eles fazem essa diferença, né? Que os ultraprocessados ou os processados, existem muitos produtos que a gente usa na nutrição esportiva pontualmente, porque facilita a oferta daquele nutriente para o atleta. Então não é que a base do paciente vai ser de processado e ultraprocessado, claro que não, a base é comida natural. Só que em determinados momentos eu vou precisar Na prova. na prova de um Sim, suplemento, de um sim. produto industrializado que vai me ajudar. Então tem isso. Então, às vezes, tem momentos que a gente tem que entrar com uma carga muito grande de suplementos de carboidrato, principalmente, carboidrato simples, alimentos ultraprocessados e processados para me facilitar na oferta desses macronutrientes. Então, além do exercício, eu tenho a oferta desses alimentos pontualmente, especialmente em fase de competição, que danificam também a função intestinal. E aí, o que eu preciso fazer? Não tem como a gente ir contra isso. O cara performa e é a vida dele. Então, é sempre pensar em alimentos que vão ajudar na recuperação desse intestino. Então, eu gosto de trabalhar muito com própolis, eu trabalho muito com glutamina, eu gosto muito de trabalhar com as fibras, né? E eu gosto muito de uma fibra que vocês sabem que é a gomacácea, que me ajuda muito no processo de recuperação desse intestino do paciente. Em determinadas situações, eu trabalho com probiótico. Tem muito estudo com probiótico de 10 a 15, 20 dias antes de uma prova, especialmente se ele vai viajar, se ele vai competir em um outro lugar, né? O próprio jet lag vai alterar essa altera a microbiota. microbiota. Então, é probiótico antes, probiótico depois, eu gosto muito. Eu uso cúrcuma, eu uso tart cherry, eu uso muito polifenol concentrado para ajudar, porque os polifenóis têm um impacto importante na recuperação desse intestino, né? Eles têm ação bifidogênica, ajudam no crescimento de boas bactérias, ajudam na produção desse ácido de cadeia curta que a Roberta falou, né? Especialmente o butirato, por exemplo, cereja, frutas vermelhas, cúrcuma, cacau, esses alimentos ajudam muito na produção de butirato. Além disso, suplementos que eu já falei, né? Glutamina, probiótico, as fibras, especialmente as não fermentáveis. Por que as fibras não fermentáveis? Porque para o esporte, se eu fermentar o coitado, nossa senhora, né? Como é que vai absorver nutriente? E como é que vai ficar com essas fibras solúveis ali? Não dá. Exatamente.
E sabe um ponto bom que você trouxe dessas fibras não fermentáveis? É porque a gente sabe que quando a gente fala de suplementação, né, de fibras em forma de Sim, suplemento em pó, existem várias fibras que são boas, né? Então, uma sim, inulina, um fósforo, são boas. Mas como a gente tem que fazer um plano alimentar adequado para esse paciente, equilíbrio. que ele consuma esses tipos de fibras ali através da alimentação e o aporte extra venha de uma fibra não fermentável. Porque senão fica muita gente assim, ah, mas só vou usar esse tipo de fibra e o mix de fibras. O mix de fibras é a sua dieta, né? Que tem ali nos alimentos, nos vegetais, nos legumes, outras fibras, mas a suplementação vem aqui num suporte que não seja fermentável, né? E para um esporte, especialmente os esportes de endurance, né? Não dá para a gente tem que fazer uma dieta que a gente chama, especialmente pré-competitiva, que é low food map, né? Mas assim, vamos dizer que é baixa fibra, tá? Então, pobre em fibras, para que a gente consiga também uma assimilação mais rápida desse carboidrato para ofertar energia para o exercício. Então, as fibras vêm da dieta, na base geral. Eu vou tirar um pouco essas fibras próximo da competição, coloco uma fibra não fermentável para ajudar nesse aporte de modulação intestinal e tá tudo certo. Então, assim, não é uma coisa complicada, é uma coisa simples, só que você tem que fazer o timing certo, na hora certa, né, no momento certo da competição, no momento certo da base da dieta, da periodização nutricional, sabe? Essa questão. Falando de atleta de alta performance, né, que é o extremo aqui. Isso, exato, eu ia falar justamente isso. Daí a gente foi para os casos extremos, né? Só que é importante a gente citar os casos extremos, porque muitas vezes as pessoas acreditam, né? Bom, se eu quero ter um corpo de atleta, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a comer e suplementar igual ele, né? E aí tem uma série de alterações que não são benéficas para essa pessoa que só estava tentando buscar uma saúde muscular, né? Ou ainda uma manutenção de massa muscular. Então, a gente precisa se atentar a essas questões, né? A alimentação, ela vai ajudar muito essa microbiota intestinal. No caso de uma pessoa que está praticando exercícios de intensidade moderada e constante, né? Então, a alimentação, ela pode controlar isso tranquilamente. E aí existem os estudos também que mostram, eu acho que isso é importante a gente falar, né? Como que o exercício ajuda na microbiota intestinal, não é um caso agudo. Né? Não é que eu estou com a minha microbiota intestinal em desbiose, então eu vou praticar exercício hoje para ver se amanhã eu regularizo meu intestino. Mas o que acontece também é que os estudos mostram para a gente que um exercício, né, feito de uma forma aguda, né, ou isolada, ele causa uma alteração transitória apenas de microbiota intestinal, e que é apenas na regularidade e constância desse exercício físico que você tem realmente uma modulação intestinal acontecendo de forma benéfica, né? E aí que vem a beneficiar também saúde cognitiva, que é a próxima pergunta que a gente tem aqui para te fazer. Os músculos estão envolvidos em saúde cognitiva por uma série de razões. E uma das razões é justamente por essa conexão músculo-intestino e a conexão, né, subsequente, que na verdade é tudo junto, a gente está falando aqui só na ordem, mas intestino-cérebro. Você, durante o congresso, teve alguma palestra focada nesse sentido? Muito, Porque o né? exercício físico, que ele ajuda na função cognitiva e a saúde Não tenha mental, já está dúvida. muito bem estabelecido, né? Mas Sim. perpassando também microbiota intestinal, uma vez que a gente sabe que essa modulação vai acontecer. O que acontece, né? O exercício por si só, como você colocou, melhora a cognição, porque a gente tem as exercinas. Então, o BDNF, Exato. que é o fator de crescimento neurotrófico do Aumenta. cérebro, ele é produzido no músculo esquelético. E ele também é produzido no cérebro. Então, a partir do momento que a gente tem o estímulo do exercício e a liberação de catecolaminas, a ativação adrenérgica, né? E a gente também tem a ativação do nervo vago, que aí sim está ligado entre o intestino e o cérebro, a gente começa a ter a liberação dessas substâncias que atuam na neurogênese, especialmente na neurogênese do hipocampo. Então, tanto o E na intestino neuroplasticidade, e né? na O BDNF é neuroplasticidade. protetor de neuroplasticidade. Então, assim, a gente tem o crescimento desses neurônios, né, na região que solidifica a memória e a performance cognitiva, e a neuroplasticidade, que é a comunicação entre esses neurônios. Então, a gente tem os neurônios que estão crescendo, e eu tenho essas sinapses em maior densidade, que é a neuroplasticidade. Então, eu sempre falo que é assim, que é a conversa que acontece entre os neurônios. O que é neuroplasticidade? Essa conversa. E essa conversa entre os neurônios, que potencializa a nossa performance cognitiva, ela é mediada pelos neurotransmissores, especialmente dopamina, serotonina, endorfina, né?
essas substâncias são produzidas com exercício físico. Só que elas são produzidas nesse eixo, músculo, intestino, cérebro. E elas é que aceleram essa conversa entre os neurônios, essa neuroplasticidade. Então eu preciso do músculo produzindo diretamente a substância, o BDNF para o cérebro, comunicação com o cérebro. Eu preciso do exercício, então, estimula pela ativação do nervo vago a produção desses neurotransmissores, e eu tenho aí a solidificação da densidade, que é a neuroplasticidade. Então eu tenho o neurônio crescendo, eu tenho neurônios se comunicando melhor. Então tudo isso está nesse processo músculo, intestino, cérebro. Fora que níveis aumentados de BDNF, que são conduzidos por uma atividade física regular, né, também reduzem a morte de neurônios, né, a apoptose de neurônios. Então a gente tem aí um combo maravilhoso, né? Por outro lado, os extremos, né? Tanto o indivíduo sedentário quanto o indivíduo que está envolvido em atividade de alta performance, eles têm morte neuronal. Então existe assim, especialmente por conta do estresse, o que mais mata neurônio é cortisol alto. Então quanto mais cortisol a gente produz sem estar resiliente a esse cortisol e sem modular esses níveis de cortisol, mais eu danifico a minha microbiota, porque o cortisol também danifica a microbiota intestinal, e mais eu tenho a apoptose desses neurônios, a morte desses neurônios, que muitas vezes é irreversível. Então, dependendo do grau de estresse que esse indivíduo está, da produção desse cortisol, a morte desses neurônios pode não, porque a gente consegue formar novos neurônios, né? Só que o problema é, dependendo da qualidade de vida que esse indivíduo está, acontece, e eu não tenho estímulos para a formação de novos neurônios. Então, super prejudicial. E quando a gente fala de músculo, acho que quando a gente fala de tudo, né, na vida, existe uma dose, né, que é uma dose que parece nos proteger, né, a insuficiência, que não faz nada, não faz nem cócega, e o excesso, que parece danificar também, né? Olha, Rô, você falou uma coisa super importante agora, que é uma coisa que se discutiu muito lá. Qual que é a dose efetiva de exercício para essa comunicação? Porque é uma discussão ainda que eles têm feito de descobrir quanto de atividade física, né, seria benéfico. Claro, a gente sabe que a intensidade em relação a uma atividade moderada e constante e frequente, ok, isso já está mais que comprovado. Mas será que existe uma dose ideal? Será que existe assim, olha, quanto tempo de exercício eu precisaria fazer por semana para poder ter esse benefício a longo prazo? A gente não sabe se é uma vez por semana, se é 2 vezes por semana, se é 1 hora, se é 2 horas, se é 3 horas, se é 5 horas, se é 20 horas, a gente não sabe. Eles também estão pesquisando qual seria essa dose ideal, porque a gente acredita hoje, e muitos desses estudos são feitos com ratos, né? Porque assim, quando você vai estudar microbiota, é difícil. É difícil demais fazer em controlar atleta. Tudo isso em atleta, em ser humano, é muito difícil. E controlar os confundidores, né? Porque você não consegue isolar o exercício, porque a pessoa vai continuar comendo. Não consegue. Então é muito difícil. Então, assim, a pesquisa, ela ainda tem muito a evoluir nesse sentido, tem muita coisa para ser descoberta ainda, né? E eu fico preocupada quando eu vejo profissional de saúde, né, falando aí aos 5 ventos, faz protocolo para as coisas, né? Não existe protocolo, existe o paciente. E o quanto a gente vai olhar para ele de forma individualizada dentro do conhecimento que a gente tem e tentar aplicar um pouquinho desse conhecimento na prática. Teve uma outra palestra muito legal também, que foi assim, ó, da ciência para o pódio, né? Como que a gente transfere tudo que a gente tem de conteúdo científico para a prática? É muito difícil, porque os estudos são altamente controlados, os estudos têm muitos, são totalmente, as amostras são muito bem desenhadas, o processo estatístico que esses estudos passam são diferentes, não é a vida real. Não é a vida real. Então tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente pensa em performance, quando a gente pensa... Claro que a gente tem muito conhecimento para conseguir aplicar muita coisa na prática, mas não dá para você dizer que é só uma coisa, que é só aquilo, que né? Tem que tomar muito cuidado. E é exatamente o que você falou, né? Que não dá para aplicar para todos, né? Então tem a individualidade ali, o ambiente que aquele indivíduo está inserido, os hábitos dele, toda uma genética envolvida. Então, essa visão integrativa que você trouxe no começo é super importante e a individualidade, né? Então, mesmo com toda a ciência, tudo que a gente se baseia para realmente transferir isso para a prática clínica, a gente tem que olhar esse indivíduo ali como um ser único e entender o que ele vai mostrar com aquelas estratégias, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, meninas da saúde muscular, porque às vezes as pessoas imaginam que saúde muscular é ter músculos, ter muitos músculos. Muito bom. Saúde muscular é ter músculos grandes. As pessoas acham que é isso, né? É claro, não é. É claro que o processo de hipertrofia é algo que pode sim acontecer. Então tem pessoas que vão treinar a vida inteira e vão continuar lagartixa. E tem pessoas que vão treinar uma semana e vão virar um jacaré. As duas aí são lagartixa. Eu sou lagartixíssima. Treino. Eu brinco no podcast que eu treino musculação todo dia. A pessoa fala, mas não funciona em você? Eu falo, gente, como assim? Pelo
amor, tá funcionando Então, mas super, isso é olha, muito sua importante, artrite. porque assim, hipertrofia muscular não é sinônimo de saúde muscular. Saúde muscular está associada com o funcionamento desse músculo. Então, é o quanto esse músculo consegue produzir de substâncias, o quanto ele consegue metabolizar de substrato, o quanto ele consegue recrutar de fibras para gerar força, o quanto ele consegue produzir as substâncias que conectam com o intestino e que conectam com o cérebro. Então, a funcionalidade do músculo não tem nada a ver com hipertrofia. Absolutamente nada. Né? Então, assim, as pessoas podem treinar porque quero ter músculos maiores. Ok, mas não é isso que vai Sim. garantir essa saúde E muscular. está associado à saúde. E a saúde como um todo até, né? Porque eu costumo dizer, e isso foi até uma brincadeira que aconteceu aqui em casa, né? Se vocês me permitem contar, porque Claro. eu tenho um marido que gosta de hipertrofia e sempre trabalhou muito hipertrofia em musculação, porque ele ama. Se tem um negócio que ele ama fazer desde os 11 anos de idade, é ir para uma academia e fazer musculação, é o que ele mais ama fazer. E ele faz todos os dias, sem intervalo. E isso é uma forma, foi uma forma, e ele sempre falou, essa foi a forma de eu me manter com saúde mental. Quando eu entrava na academia e eu treinava, ali era a minha terapia, ali eu me acalmava, ali eu ficava bem, ali eu saía funcional para fazer o que eu precisava fazer. E eu sinto muita falta disso quando eu não faço. Então ele nunca deixou de fazer. A gente teve uma conversa enquanto profissionais de saúde, né, que eu falei para ele, não é mais opcional o seu cardiovascular. Porque o fato de ter muitos músculos também traz muito peso. E sobrepeso, ele pode impactar a articulação e saúde cardiovascular, seja ele, né, de adiposidade, ainda mais em homem, seja de musculatura. Então, esse coração tem aí uma sobrecarga de trabalho também para manter tudo isso. E foi assim que surgiu a live da bicicletinha. Da bicicleta. Eu falei, No meio da sala, né? eu comprei a bicicleta, enfiei dentro da minha varanda e falei, você vai pra bicicleta todo dia, porque eu dei uma corrida no parque com ele e eu dei 5 voltas em cima dele. Falei, meu amigo, eu não quero ser viúva, tu vai pra bicicleta. Né? E assim, e não é uma questão, obviamente ele é extremamente saudável, mas a gente tem que cuidar e olhar quais são as individualidades. Não é quanto mais, melhor, né? Existe sempre essa questão da dose que eu trouxe aqui. E tem que olhar o indivíduo mesmo do jeito que você trouxe, né? Porque quando a gente fala dessa questão, algumas pessoas estão com um declínio de saúde mental ou com uma condição patológica, né, psiquiátrica, e o exercício salva essas pessoas muitas vezes. Quantos pacientes a gente não ouve falando, nossa, depois que eu comecei a correr, a minha vida mudou, né? Eu consegui, junto com o acompanhamento, eu consegui reduzir medicação, eu consegui tirar a medicação junto com o meu psiquiatra depois que eu mudei meu estilo de vida, e o exercício foi um ponto essencial. Existe, sim, e é cientificamente já muito estudado essa questão. Só que esses indivíduos, normalmente, eles não são aqueles que correm 10 minutinhos, né? Eles já passaram a maratonar. Vai ter impacto no intestino? Vai. Mas a patologia psiquiátrica dele, o distúrbio psiquiátrico, o transtorno de ansiedade generalizada, também tinha uma relação de um impacto significativo e negativo nesse intestino, né? Porque existe essa associação de distúrbios psiquiátricos e uma microbiota intestinal alterada. Então, o que a gente vai preferir? Que seja alterada pelo exercício ou que seja alterada pela patologia? Porque eu posso modular, né? A patologia corrige, o intestino você modula, acabou. É muito comum a gente receber perguntas sobre a dose proteica diária, né? Por isso que existe um range, né? Tipo de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Porque algumas pessoas, elas vão ser responsivas para uma boa hipertrofia e ganho com 1,2. A Andréia com 1,5, a Rô com 1,8, eu com 2. Então, assim, não existe protocolo, é entender que quando o profissional de saúde calcula e observa a clínica do paciente, ele pode manipular sem levar prejuízos, né, para o paciente também, porque quando a gente fala de proteína, a gente sabe que o excesso pode também levar a uma alteração aí dessa microbiota. Então, acho que é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, e é isso, não existe protocolo, existe um range aí bem grande, e aí tem que entender a sua individualidade, sua capacidade absortiva, o seu momento atual, o seu objetivo para poder ter benefícios aí com essa dose que for estipulada pelo profissional de saúde, né? Deixa eu só fazer um outro adendo para vocês, porque a gente falou do cara aqui hipertrofia, né, e que essa hipertrofia não é sinônimo de saúde muscular, porque ele precisa, né, da capilaridade desse músculo através do exercício aeróbico, que nem a Rô colocou, mas o outro lado também é importante, o indivíduo que faz sua atividade aeróbica precisa da força muscular. De músculo, exato, precisa de músculo, mas não é muito músculo, porque assim, força não está relacionado com quantidade muscular, força está relacionado com a capacidade de recrutamento dessas fibras, que o neurônio motor, através da ação da acetilcolina, faz o recrutamento dessas
dessas fibras. Então, o recrutamento dessas fibras não tem nada a ver com a quantidade de músculo que você tem, mas a capacidade neural de fazer isso. Fazer o treino resistido faz com que esse indivíduo consiga também ter uma capacidade de gerar força em atividades aeróbias. Então, entenda que assim, a gente precisa ter um músculo que seja muito bom mitocondrialmente falando, e isso a gente faz através do exercício aeróbio, muita mitocôndria. Eu preciso ter um músculo que consegue recrutar muito bem essas fibras, isso a gente faz através do exercício resistido, né? Que a gente conhece como exercício de força, mas é exercício resistido. E a gente precisa ter um músculo que produz uma boa quantidade de substâncias sinalizadoras, porque ele é um órgão endócrino, e aí a gente consegue com ambos tipos de exercício. Então, é sempre quando a gente pensa na saúde, e a gente não está falando dos extremos aqui, é nesse indivíduo que está buscando exercício físico para longevidade, que ele consiga combinar os dois tipos de exercício. Não, claro, é diferente do atleta que vai fazer triatlo. Ele vai treinar aeróbio, claro, lógico. E é diferente do atleta que vai fazer um bodybuilder, ele vai treinar força, lógico, entendeu? É diferente de quando você fala em performance, buscando algum tipo de performance física. Mas os nossos ouvintes aqui, que é a população geral, ele precisa fazer os dois. Precisa garantir músculo. Então eu falo assim, minhas pacientes que entram aqui falam assim, minha filha, você não tem mais escolha. Ele diz, Roberto, precisa fazer musculação. Precisa ter músculo. A única maneira de fazer músculo é treinando, minha filha. Não tem como, principalmente mulher que não gosta de fazer musculação. Não, hoje uma paciente falou assim, mas eu não tô ganhando músculo. Eu falei, mas você não tá treinando, você quer ganhar músculo como? Como? Não tem jeito. Aí acha que é tomando creatina e comendo proteína. Pelo amor de Deus. Claro que não. Exato. Não, pode, treinando. E precisa treinar, gastar energia treinando. Precisa ter dano, precisa ter dor, precisa sentir dor. Até adaptação, né? Adaptação, te dá adaptação. Às vezes a pessoa vai na. Esses dias eu fui, uma amiga minha foi treinar. Ai, fui treinar, nem suei hoje. Então, o que você fez, minha filha? Ficou passeando na academia, né? Porque nem suou. Passeou na academia. E a mesma coisa, né? É aquilo, a gente fala, a fisioterapia, ela não gera hipertrofia. Exato. Né? Ela não gera hipertrofia, é outra coisa que ela vai gerar. E aí eu brinco, porque o Paulo falava comigo, quando eu comecei a treinar, ele falou, isso é fisioterapia, tá? Quando você quiser chegar no treino, você me avisa. Hoje eu sou bem eu treino bem, bonitinha. Mas quando eu saí da dança, né, e entrei na musculação, no primeiro momento eu senti que o que eu estava fazendo era meio fisioterapia. E aí também não é, né, o estímulo que a gente precisa para o músculo, para que ele possa nem se manter, né? E muito menos aumentar de tamanho, né? E de quantidade. Isso é bem importante, porque as pessoas têm uma tendência a superestimar a intensidade do exercício. Ai, tô morrendo. Tá morrendo coisa nenhuma, né? A pessoa tá morrendo, é super difícil. Não, ela tá ali, o limiar de dor dela é muito baixo, o limiar de esforço é baixo. Isso tudo pode ser incrementado com a prática. Claro, sim. E Andréia, para a gente entrar um pouquinho na parte da alimentação para essa saúde muscular, o que a gente podia deixar aqui para os nossos ouvintes, assim, um padrão alimentar mais adequado para manter esses músculos, os nutrientes mais importantes ou os suplementos que se destacam aí para essa finalidade? Olha, eu vou te falar dos alimentos, né? Porque assim, a gente, claro, tem que pensar que a base da alimentação é muito importante e que hoje é muito mais simples do que a gente imagina. Então, por exemplo, a gente tem, o que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, para ficar prático, né? Primeiro, tudo que for vermelho rocheado na tua alimentação é importante, porque a gente tem ali antocianinas, resveratrol, a gente tem substâncias que são conhecidamente, cientificamente conhecidas, que elas têm um impacto na produção de metabólitos secundários no intestino, que ajudam como sinalizadoras para a saúde, ponto. Então tudo que é vermelho rocheado, beterraba, jabuticaba, açaí, frutas vermelhas, tomate, melancia, goiaba, o que você quiser de fruta vermelha rocheada é importante. Fora os outros nutrientes que tem ali, né? Sem falar do licopeno, sem falar das vitaminas e os minerais, né, que tem nesses alimentos. Mas pensando no fitoquímico da corzinha dele. Depois a gente tem as brássicas, né, que são os que tem os glicosinolatos e os isocianatos. Então a gente tem a couve de Bruxelas, a brócolis, couve-flor, aspargo, repolho. Esses alimentos, a presença, né, do composto enxofrado e também desses compostos fitoquímicos, eles ativam um receptor no intestino chamado receptor aryl-hidronocarbono, que estimulam a produção das bactérias nesse intestino também. Então são muito importantes para a função intestinal. Então você vai comer bastante brasca, bastante coisa vermelha, e aí eu vou colocar todas as outras cores também. Vou colocar as fontes, as amarelinhas, que vão ser fontes de vitamina C, que são antioxidantes, eu vou colocar ali os cereais integrais, que vão me trazer as fibras, né? Vou colocar também as leguminosas, que vão me oferecer outros tipos de nutrientes, que também vão ajudar nessa microbiota. Então a alimentação ela tem que ser o mais
mais colorida possível, né, quando a gente pensa na oferta dos polifenóis, na oferta das substâncias que ajudam na produção dessas substâncias, desses mensageiros secundários, né, do intestino. Aí eu penso nos nutrientes, né, e aí não tem como a gente não falar de zinco, porque zinco é muito importante para a permeabilidade do intestino. Não tem como a gente não falar de ômega 3, que também é muito importante para o anti-inflamatório. E, de novo, se o paciente tem um dinheiro para comprar um suplemento, ele vai comprar ômega 3. Porque ninguém come peixe todo dia. Ninguém. A única fonte de ômega 3 que a gente já falou isso aqui também. A única fonte de ômega 3 que a gente tem é o peixe. Então ele vai comprar óleo de ômega 3, né? Para poder trazer esse efeito anti-inflamatório para o intestino. E tem milhões de artigos publicados mostrando o efeito ômega 3 no intestino. Magnésio, porque também tem um efeito importante ali na estabilidade desse epitélio. E a gente tem que pensar também as vitaminas do complexo B, que são muito importantes. A gente produz 60% da nossa necessidade diária de complexo B, a gente produz no intestino. A gente falou isso aqui também num outro podcast nosso. Então a gente precisa pensar nesse complexo B. Se a gente tiver uma microbiota alterada, se a gente não tem uma oferta pela alimentação, eu preciso de repente suplementar. Então existem situações que a gente pode pensar em suplementar. Não é que todo mundo tem que sair tomando complexo B, não, né? Então, acho que de nutrientes talvez sejam esses, se eu não estiver esquecendo de nada. E aí, pensando em suplementação, sem sombra de dúvida, né? O probiótico, que a gente pode trabalhar em determinados momentos, não é sempre, não é sair dando probiótico para o paciente assim, a torto e direito, né? A glutamina, que melhora muito. Se tem uma coisa que a glutamina serve, é melhorar a permeabilidade do intestino. Eu diria que talvez, porque a gente produz glutamina dentro do nosso corpo, né? Endogenamente. Mas quando a gente suplementa, a gente melhora muito essa questão da permeabilidade do intestino. E creatina, porque creatina melhora muito a oferta de energia entre as velocidades do intestino. Tanto que tem estudo com creatina para doença inflamatória intestinal, para doença de Crohn. Então eu escolheria, e as fibras que a gente já falou aqui, talvez eu escolheria esses suplementos aí pensando em modulação. Não sei se esqueci de alguma coisa. Só reparando, é simplesmente tudo, né? É simplesmente todos os nutrientes, simplesmente todas as vitaminas. Quando a gente passa a reparar, alguns. Mas não é isso. Por isso que as pessoas falam, o que eu faço? Não existe uma resposta que vai ter uma linha quando a gente fala de saúde. Nutriente, né? Um único nutriente, porque eles não fazem nada sozinhos. Por isso que na nossa nenhum alimento, olha que coisa incrível, e é isso que eu falo para os meus pacientes, nenhum alimento ele é feito de uma coisa só. Nenhum. A natureza é tão sábia. Exato. Que o alimento não é feito de uma coisa só. Se uma coisa só funcionasse, ia ter um alimento, pelo menos, que é fonte de uma única coisa. Exato. Mas não há, né? Mas se a gente fizer o link intestino-músculo, olha, existem 3 suplementos aí que vão ajudar muito, que é a creatina, que ajuda na função muscular e ajuda no intestino, o ômega 3, que faz reparação de músculo, né, ativa fator de regulação miogênica, repara músculo e melhora o intestino, e a gente tem a vitamina D, que a gente tem receptores de vitamina D no intestino e no músculo, então estimula a síntese proteica e no intestino ajuda na recuperação da permeabilidade. Então esses 3, a gente pensar em usar os 3 só, né, dou toda a alimentação que a Rô falou, né, dou tudo da alimentação, matriz alimentar é a base, e quero trabalhar com alguns suplementos, escolho esses 3, eu atuo nos 2, tanto no músculo quanto no intestino. Isso pode virar pergunta de Enem. Ela foi por eliminação e foi pegando qual que resolve os dois, qual que resolve saúde mental e saúde intestinal. Arrasou. Uma pessoa que é profundamente conhecedora do que está falando, ela vai fazendo a conexão até chegar, né? Tipo, agora vamos botar. Chegou numa entrega excelente. Agora vamos botar 6 sistemas, me diga um suplemento. A Andréa consegue, ela vai chegar em um que vai atingir todo mundo. Ele vai chegar em um com várias conexões. Esse assunto eu amo muito estudar, porque eu sou muito apaixonada por exercício, eu sou muito apaixonada por nutrição esportiva. Então, quando me pedem para falar sobre esse assunto, eu falo com muita empolgação, porque eu acredito assim que eu sei como vocês também acreditam, tão piamente nisso, né? A gente acredita com tanta força nisso, que se pudesse, eu pegava na mão das pessoas e fazia elas fazerem, sabe? Eu diria que não trata nem mais só de crença, né? Porque a crença ela não precisa de nenhuma evidência. É verdade. Não é só crença, a gente não só acredita, a gente sabe. Ai, perfeito. Ai, amei! A gente sabe que funciona. Amei! Vamos começar a parafrasear a Roberta Carbonari. Não acredito. Pode. Exato, não é que eu acredito nisso. Eu acredito em um monte de outras coisas que eu não tenho como provar cientificamente, mas estas a gente já tem evidência, né? Então não tem por que a gente não levantar e falar, galera, é isso mesmo. Levantar essa bandeira, né? Que é por aí. Ai, olha, a gente pode falar mais e vai, porque são mais 312 episódios, pelo menos, que a gente tem programado para chamar a Andréia. Mas o de hoje se encerra por aqui, com essa alegria, essa felicidade de ter você conosco, compartilhando todo esse conhecimento e ainda trazendo novidade fresquinha do American College. Muito obrigada. Sensacional. Obrigada, Déia. Adorei estar aqui com vocês. Eu amo estar sempre com vocês, conversando e trocando ideia. Que aqui é um bate-papo, né? É muito bom. É muito bom receber você. E, querido ouvinte, eu espero que você também tenha aproveitado, como a gente aproveita muito por aqui esse bate-papo.
E fiquem muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. E caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas e agora um like aqui nesse vídeo. Isso mesmo, Ale. Lembrando que o Pura Vida Cash faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais de saúde do país. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cash, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Obrigada, Déia. Obrigada, Lê. Um beijo a todos os nossos ouvintes. Um beijo a todos. Até a próxima.